Bom dia, vamos começar a falar sobre o céu do dia de hoje. Hoje é dia 11 de agosto de 2025. É segunda, dia da lua. Então, todas as segundas são dias regidos pela lua. Então, toda segunda é um bom dia da gente se relacionar com a lua, com o nosso corpo, com a nossa ancestralidade, com os nossos ciclos. Da gente pensar em deusas associadas à lua, a gente tem Selene, que é a personificação da lua, tem Diana, Ártemis, Hécate. Então, são formas ali que a gente pode se conectar. A lua, ela também está relacionada com a nossa intuição, com a nossa memória. Então, também pode ser uma forma da gente se vincular. Acho que eu escrevi hoje no Twitter, né, da gente pensar muito nas segundas como o nosso corpo oráculo. Então, perguntar tudo ao nosso corpo, que é uma forma de acessar a nossa intuição. Também de perceber os nossos sonhos, acho que ainda mais, eu já vou falar sobre isso, mas essa madrugada teve esse contato da Lua com Vênus e Júpiter em Câncer, então pode ter trazido muitos simbolismos nos sonhos também. A Lua, ela representa os sonhos e Júpiter está em Câncer expandindo, então a Lua, essa conexão. Então também pode ser uma forma. A Lua, ela rege o signo de Câncer e ela se exalta no signo de Touro. Então, pessoas que têm bastante planetas nesses signos, né, às vezes ascendente, pode sentir mais ainda essa conexão lunar, essa conexão com as águas, né, com todos esses temas que eu mencionei que a Lua rege. A gente teve a Lua cheia ali no sábado, então ainda está reverberando. Então, pelas próximas até 2 semanas, até a próxima Lua nova, que vai ser no signo de Virgem, quando a Lua estiver em Virgem e o Sol em Virgem, eles se encontrarem no mesmo grau. Então, até lá, a gente ainda está reverberando todos esses acontecimentos ali que vieram à tona, que vieram à luz nessa fase cheia, tá? Que mais que eu ia falar sobre a Lua? Então, lembrando que a Lua ela tem esse trânsito, cada 2 dias e meio ela muda, ela troca de signo, então também troca o nosso humor, também troca o ritmo, também troca o clima do dia. A Lua também pode representar o feminino, mulheres, né, os nossos ciclos, a nossa ciclicidade, as nossas fases. Ela tem o seu júbilo na casa 3, que antigamente na astrologia tradicional é a casa da deusa, é o templo da deusa, está associado com oráculos, está associado com esses movimentos, esses deslocamentos do dia a dia. Tanto que a Lua, né, e segunda, muitas vezes é um dia que a gente se movimenta bastante, né? Se desloca. Então, a Lua também está associada a diligências nesse sentido de virtude, nesse sentido de qualidade. Às vezes, no sentido negativo, é uma preguiça também, né? Uma certa apatia. Que mais, então? Comentei que a Lua também por ela ter essa natureza receptiva, ela também simboliza muito esse espelho, né? Ela reflete muito à medida que ela faz contato com os outros astros. Bom, então vamos para os aspectos do dia de hoje. A Lua, ela fez um trígono com a Vênus e com Júpiter. Com a Vênus foi 2:12 e com Júpiter foi 3:55. Ambos estão no signo de Câncer. Então, Câncer, como eu já mencionei, ele é regido pela Lua, né? E Peixes é regido por Júpiter e é regido por domicílio por Júpiter e por exaltação é por Vênus. Então esses encontros ali, eles fluem muito bem. Então só por eles, por tanto Câncer quanto Peixes já serem signos de água, né, já estarem nesse trígono, já é um aspecto positivo, já é um aspecto expansivo. Mas como um está na casa do outro, conversando sobre assuntos do mesmo interesse, então isso flui muito bem. Então, às vezes a gente acorda já com uma sensação assim de conexão emocional, de olhar para o passado dessa forma mais compassiva, dessa forma às vezes mais curadora, sabe? Mais ameno a mesmo, se tinha alguma decepção, alguma dor, talvez agora a gente já consiga enxergar uma forma de fertilizar, né? Ou às vezes até essa forma mais compassiva mesmo de olhar para o passado. Então, quem estava acordada ali de madrugada pode ter sido bons momentos ali para ter essa visão, para fazer coisas que nutrem, né? Para se conectar. Principalmente pensando que câncer está muito. Peixes a gente pode associar muito com esses processos de cura, de limpeza emocional, e câncer está muito associado com memória. Então, eu penso nesse momento sendo muito benéfico, assim, para essas limpezas.
sabe? Questões do passado, desejos, relações do passado, enxergar o que já aconteceu de uma forma mais expansiva, no sentido de tirar algum aprendizado, tirar algum conhecimento. Então, essa memória que vira fertilizante, sabe? Pensar nesses aspectos da lua também. Tem um livro do Bachelard, que eu acho que é A Água e os Sonhos, que ele fala, ele traz vários desses aspectos da lua, né? Tem essa água que cura, da água, né? Não da lua, mas também. Dessa água que cura, dessa água que limpa, sabe? Então a água, ela tem várias funções. Eu acho que isso é uma coisa legal para a gente perceber quando tem a lua em signos de água, né? Que fora Câncer e Peixes é Escorpião também é a gente pensar como a gente lida com a água também, nesse sentido prático. Porque os nossos rituais práticos, muitas vezes, eles escondem simbolismos, a gente consegue compreender muito, sabe? Então, ai, como que eu lido com a água? Eu tomo bastante água, eu tomo muito banho, eu tomo muito chá, sei lá, eu tenho muito contato com as águas no meu dia, às vezes no sentido de um mar, de um rio, de uma fonte, sabe? Eu acho que pode ser muito interessante para a gente perceber também como a gente lida com as nossas emoções. Então, as águas, elas simbolizam as nossas emoções, a nossa sensibilidade, o nosso inconsciente, sabe? É só a gente pensar mesmo na água, né? É aquilo que às vezes eu posso descrever para você. Ai, a água tá gelada, a água não sei o quê. Mas é só você entrando em conexão, então é só a gente entrando, mergulhando na água, ou mergulhando no sentimento que a gente consegue experienciar de verdade, sabe? Só a gente pensar também, a lua está em peixes, né? Então, a lua é muito receptiva, então ela recebe as características do peixes. E a gente pensar ali, pensa num peixe, pensa você sendo um peixe agora, né? Você fica muito sensível às águas externas, né? Você fica muito conectada com as águas, você segue muitas vezes a correnteza. Tanto que eu sempre gosto de falar quando tem planetas em peixes que é um texto da Deborah Holding, que é do site SkyScript, em que ela fala: a única defesa do peixe é nadar para longe. Então a gente pensar o que que o peixe faz, o que que o peixe gosta, como seria agir como um peixe, sabe? Ontem eu estava até pensando agora sobre essa lua em peixes, né? Ontem eu fiquei vários momentos assim parada, olhando nada, sabe? Eu acho que isso é uma coisa muito nessa vibe de quando a lua tá em peixes, né? Você fica contemplando. Pensa no peixe, assim, às vezes a gente fica num comportamento igual peixe, né? Outra coisa interessante que a gente pode pensar de correspondência, pessoas que têm muitos peixes, né? Muitos planetas em peixes no mapa, às vezes até o ascendente, o sol, a lua, muitas vezes tem esse olhar de peixe, sabe? Esse olho de peixe. Ou às vezes tem esses momentos bem piscianos também, de como eu disse, às vezes parar, assim, ficar contemplando, sabe? Mergulhando no momento, pausando. Eu acho que isso é muito interessante, né? Sabe assim, quando a gente fica, às vezes, contemplando o mar, assim, sabe? Eu acho que é muito esse momento da lua em peixe, a gente fica contemplando ali, daí contempla a existência, o nosso inconsciente, daí vem memórias do passado, vem associações, assim, sabe? Então, eu acho que é muito interessante esse olhar para a água. E olhar para esses símbolos, né? Porque eles dizem muito assim por si só. A gente já pode viajar muito. Peixes é isso, né? Uma grande viagem. Aí falando em viagem, eu lembro também de uma associação do. Como que é o nome dele? É Georges Méliès, Méliès, que ele fez aquele filme lá, que foi um dos primeiros filmes assim de fantasia, né? O Viagem para a Lua, Viagem à Lua, que é uma vibe muito Lua em Peixes. Ele tem Lua em Peixes também, eu acho muito interessante. A gente ir percebendo essas associações no nosso dia, né? Então, a Lua tá em Peixes. O que que eu fiz que trouxe essa vibe assim, sabe? Então, eu penso que é um momento muito de contemplação, de pausa. Então, assim, tudo que envolve fantasia, sonhos, inconsciente, artes, né? Ai, poesia, sabe? Música, é um dia muito bom para aproveitar isso, né? Esse transcendente, assim, também. O que eu ia mais mencionar, que eu estava pensando para falar sobre a lua em peixes? Bom, vou lembrando na hora que eu vou falando, mas peixes pensando nas associações. Então, é um signo de água, ele é mutável, então ele faz essa movimentação. Eu estava até pensando, né? Lua em peixes vem depois do signo de aquário, né? Os signos, eles seguem essa ordem zodiacal, quando não estão retrógrados. Então, eu acho que peixes é muito esse momento da gente trocar a água do aquário, sabe? Pensando nessa associação que antes da lua em peixes vem aquário.
Então, o signo de peixes é um signo de água, de sensibilidade, de emoções, e os signos mutáveis, eles se adaptam, né? Então, tem essa questão da movimentação. Se a gente pensar no símbolo de peixes, são dois peixes unidos ali por um. Esqueci o nome, né? Mas é um arco, a gente pode pensar, né? Um anel ali, tá unindo os dois. Então, representa muitas vezes os opostos em nós mesmos, essa dualidade. Então, por isso que muitas vezes o peixe também tem essa facilidade com o perdão, porque ele entende a dualidade humana, né? Tem dois ali, ou mais, ou todos, né? Tem essa facilidade de incorporar, de fantasiar, de sonhar, né? Então, facilita muito. O que mais que eu ia falar? Então, é isso. A constelação de peixes muitas vezes tem uma associação com Eros, Afrodite, né? Ou Vênus e Cupido também, que é um momento que eles pulam no mar e se transformam em peixes, ou também tem versões do mito que eles são ajudados pelos peixes. Então também tem essa conexão, esse mergulho ali no inconsciente, que a gente pode pensar nesse simbolismo, né? Que o peixes traz. Que mais? Então, deixa eu ver Eu penso que esse contato com Vênus favorece muito essa questão das relações, de perceber o que nutre, né? Dos seus desejos. O contato com Júpiter, então, trazer essa visão mais expandida, né? Essa questão de cura, de gentileza com você mesma, com os outros. Eu acho que é sempre esse lado negativo do peixe, às vezes, essa dispersão, essa fuga que acontece mesmo, né? Mas tem vezes que, às vezes, se perder, né? Se fugir da realidade é bom, né? Eu acho que tudo depende também como a gente faz, de que forma que a gente faz. Então, às vezes, vem memórias, né? Questões do passado. Às vezes você acha, sei lá, um álbum de fotografia, sabe? Coisas assim. Você tá olhando ali aquele lá no Instagram, ai, as coisas que eu publiquei há 10 anos atrás, e lembra de coisas, e às vezes traz uma sensação assim de cura, de perdão, sabe? Eu acho que pode ser uma possibilidade. A outra coisa que eu tava pensando nesse momento, assim, que às vezes o peixe tem de pausa, né, de dar essa viajada, é, tem uma escritura tântrica que se chama Vigyan Bhairavi Tantra. E aí, um dos primeiros versos, que é um primeiro verso que tem uma prática, traz muito essa questão da respiração, da gente perceber a pausa que existe entre a inspiração e a expiração. E é nessa pausa que a gente pode trazer essa consciência da Deus, essa consciência do divino, essa consciência de algo maior, essa dissolução do nosso ego. Então, às vezes, não só percebendo ali, entre a minha inspiração e expiração existe uma pausa. Mas às vezes tem algumas práticas de meditação que você inspira, retém, segura a respiração e expira e também retém a respiração, porque daí você traz mais consciência ainda, né, por conta dessa retenção da respiração. E o que que isso, né, a gente pode simbolizar assim? É que a gente sempre tem essas possibilidades de expansão, de conexão, o tempo inteiro, sabe? Mas às vezes a respiração e essa pausa na respiração, e pensando que a respiração é algo muito natural, que a gente faz de forma inconsciente, às vezes a gente trazer atenção para esse ponto da respiração, então simboliza eu estou trazendo atenção para algo que é inconsciente. Eu estou direcionando a minha atenção, eu estou criando algo, é um ato de vontade. Então eu saio desse piloto automático, sabe? Então acho que eu sempre trago aqui, né, que no Tantra e na astrologia também, o micro está no macro, o em cima está embaixo, embaixo está em cima, a terra está no céu, um espelha o outro, um corresponde ao outro. Então, quando eu estou atenta, por exemplo, ao meu processo de respiração, principalmente na astrologia, né? A nossa respiração, o nosso ar está relacionado com. Os signos de ar estão relacionados com o ar, com a respiração. Então, às vezes, se eu trago atenção para minha respiração, eu trago atenção para os meus pensamentos, né? E por aí vai. Então, às vezes, a gente entrando em contato com os elementos no nosso corpo, de alguma forma, me vem muito a carta do mago no tarô, né? A gente consegue manipular no melhor sentido da palavra, tá? Então, eu acho que é isso, por exemplo, às vezes a gente sente o nosso corpo muito rígido, né? Então, fazer movimentos assim de água, né? Pensando em peixes também, eu gosto muito de pensar nessa
Acho que eu já trouxe também na Carta do Mundo, que traz esse movimento de dança e a vida sendo essa dança, né? E a gente aprendendo a dançar, aprendendo a se flexibilizar. Enfim, dá para ver que a lua está em peixes porque eu estou numa grande viagem aqui, mas é isso. Se vocês captarem algum sentido, se algo fizer sentido, é por aí. Deixa eu ver o que mais eu escrevi. Ah, sobre o. Até já tinha esquecido que Mercúrio, então, 4h30, ele finalizou o seu movimento retrógrado. Então agora começa esse movimento direto, mas ele ainda tá lento, ele faz essa pausa, ele estaciona, né? Ele vai passar ali por toda a parte que ele retrogradou, né? Que ele estava ali em marcha ré. Agora ele passa por esse mesmo caminho, mas agora ele está seguindo em frente. Então é diferente, né? De quando a gente passa dando uma ré no lugar e de quando a gente passa olhando para frente, né? Quando a gente está dando uma ré, a gente está olhando ali pelo retrovisor, está olhando para trás. Agora, quando a gente passa no mesmo lugar olhando para frente, a gente já segue adiante, né? Então, pensar nisso. Que mais que eu posso falar sobre. Deixa eu ver que eu acho que eu até anotei algo aqui. Sobre essa retrogradação de Mercúrio. Então, pensar que Mercúrio é o nosso Deus mensageiro. Então, ele vai falar sobre mensagem, ele vai falar sobre a nossa fala, a nossa comunicação, a nossa expressão. Ele também rege o comércio, né? Então, rege as vendas, ele rege as viagens, as tecnologias também, né? Então, às vezes, o que acontece, o normal, às vezes, de Mercúrio retrógrado, é problema de comunicação, problemas no planejamento de viagem, problemas com tecnologia, às vezes traz uma falha, traz confusão, né? Traz mal entendido, uma pessoa ouve uma coisa e daí é outra, né? Então, tem essas questões, às vezes cancela, demora. Então, às vezes, a gente fica um pouco frustrada, um pouco irritada, né, por lidar com essas questões, por lidar com esses problemas. E esse período que Mercúrio ele vai atravessar por onde ele retrogradou, a gente chama que é um período de sombra, tá? E que mais? E daí, então, quando ele começa a andar para frente, vai aliviando o processo. E agora eu não lembro que autor que fala que quando um planeta sai da retrogradação é como se ele estivesse saindo do hospital, né? Como se ele estivesse saindo desse estado que ele está doente. Então ele ainda está recuperando. Então calma, não é toda aquela velocidade, não é toda aquela energia, né? Então às vezes a gente ainda lida com essas questões do passado, né? E assim, para quem que é mais importante o movimento de Mercúrio, né? Essa troca ali de movimentação. Então, para quem tem ascendente em Gêmeos e em Virgem, são pessoas que são regidas por Mercúrio. Então, tem mais influência. Ou às vezes, se você tem planetas também em Gêmeos e em Virgem, também as áreas da sua vida que são regidas por Gêmeos e Virgem. Quem tem ascendente em Sagitário e em Peixes, que também tem as casas angulares regidas por Mercúrio, acaba sendo mais forte, tá? Então, as casas angulares são a casa 1, 4, 7, 12, né? Então, elas têm mais força de ação mesmo na nossa vida. Que mais? Outra forma da gente saber se esse trânsito é importante para a gente é através da técnica da profecção, né? Na técnica da profecção, a gente encontra o cronocrata do nosso ano, o regente do nosso ano. Então, quem está num ano regido por Mercúrio, às vezes até pela Revolução Solar, você pode olhar, né? Eu estou sendo regida por Mercúrio na Revolução Solar, então eu estou com ascendente em Gêmeos, em Virgem, até está com Mercúrio ali no signo ascendente, né? Então tem mais relevância. E que mais? E como que você faz para saber se o Mercúrio é o planeta profectado do seu ano? A profecção é uma técnica que a gente consegue. É uma técnica simples, mas eu acho que ela é bem profunda, assim, a gente consegue captar várias coisas do seu ano. Então, eu tenho lá no YouTube, acho que no Spotify eu não cheguei a repostar. No YouTube, eu tenho uma playlist com a profecção para as 12 casas. E como que você busca qual casa que é? A partir da sua idade. Então, por exemplo, todo mundo que tem 30 anos está num ano de casa 7. Mas aí depende o signo que você tem lá, às vezes até os planetas que você tem lá, tá? Depende da vertente ali, porque tem diferentes formas de analisar a profecção. Mas assim, por exemplo, eu tenho 30 anos e eu tenho
E eu tenho Virgem, eu tenho Gêmeos ali na casa 7. Então, você está num ano regido por Mercúrio. Então, você pode sentir mais esse impacto, tá? E às vezes até procurar aí, ali na sua revolução solar também. Ah, que signo que tá o Mercúrio, a casa que tá Mercúrio, para ir mais profundo. Então, uma técnica que a gente combina, a perfeição a gente pode combinar com outras técnicas também, para trazer mais testemunhos que a gente diz, sabe? Então é só você. Eu vou deixar a playlist ali na descrição. Aí vocês procuram a idade de vocês. Daí vocês conseguem saber. E é muito legal, porque daí ela traz mesmo uma síntese do ano. Eu vejo muita perfeição, assim, essas técnicas do cronocrata, né, de regente do ano, você consegue ter essa capa do ano, sabe? Tipo, o evento principal ali. Então é bem interessante, é uma técnica que eu gosto muito. Sempre que eu faço assim leitura do ano novo, eu sempre trago essa técnica para as pessoas, assim, porque eu acho que a gente consegue entender muito o tema do ano, tá? Então é isso. Deixa eu ver o que mais eu escrevi aqui sobre o céu do dia. Falei sobre o fim da retrogradação. Então, hoje não tem mais aspectos fora esses da madrugada. A Lua não enxerga mais ninguém. Só amanhã às 7h33, que daí ela já vai ingressar em Áries, tá? O próximo movimento da Lua. Mas amanhã de madrugada a gente tem um aspecto muito legal, que a Vênus em Câncer vai fazer uma conjunção com Júpiter em Câncer, né? Vênus e Júpiter são conhecidos como os benéficos. A Vênus é a pequena benéfica, as pequenas bênçãos. Júpiter é o grande benéfico, as grandes bênçãos. Então a Vênus ela vai falar, sei lá, de presentes, coisas bonitas, cheirosas. Estética, beleza, relações. Júpiter já pode falar sobre estudos, fé, espiritualidade, né? Grandes oportunidades. Então, quando eles se encontram no céu, a gente pensa nesse encontro aqui na Terra. Então, o que pode ser? Ainda mais principalmente que câncer está muito relacionado com cuidado, com nutrição, com ancestralidade. Então, às vezes, você se relacionando, almoçando, pensando que à noite daí é mais difícil, né? Mas às vezes jantando ali com alguém fazendo comida junto, conversando, lembrando do passado, sabe? Às vezes nesse aspecto mesmo que eu mencionei de perdão. Então, eu acho que pode ser um momento ali também da gente perceber as relações que nos expandem, que nos nutrem, que nos trazem esse cuidado, né? Perceber como a gente se cuida, como a gente cuida do outro e como isso pode ser expansivo para os dois, sabe? Para todas as relações também. Então, traz essa questão de cuidado, de proteção emocional, de fertilidade, de abundância. Inclusive, Vênus e Júpiter, normalmente, Vênus e Júpiter, ainda mais em Câncer, é muito assim gravidez, sabe? Então, Vênus e Júpiter é muito indício de. Principalmente quando tá na casa 5, né? Mas tem várias posições que podem ser. É indício de gravidez, ainda mais em Câncer, que é o signo da grande mãe, que é o signo regido pela Lua, né? Fertilidade, tudo. Então é um aspecto bem fértil, mas é óbvio que a gente pode direcionar a fertilidade para onde a gente quiser, tá? Mas enfim, eu acho que traz essas questões. E então acho que é isso para o dia de hoje, é perceber assim, às vezes esse céu de hoje, às vezes ele pode trazer essas memórias talvez não tão legais. Então cuidar às vezes se você não está fugindo, né? Se você não está escapando, se você não está se sabotando, mas tem essa possibilidade ali de ser curador, das vezes você olhar de uma outra forma, de você tirar um aprendizado, sabe? Então, acho que é isso para o céu do dia de hoje. Deixa eu ver se eu anotei algo mais. Mas acho que eu já falei bastante, né, gente? Ah, outra coisa que eu esqueci de falar, que as primeiras 24 horas anteriores à troca de movimento retrógrado, né, do movimento, na verdade, seja de retrógrado para o direto ou direto para o retrógrado, essas 24 horas antes e 24 horas depois, tem gente que até estende mais, 48 horas antes, 48 horas depois, são as mais tensas, tá? Por quê? Eu sempre trago isso quando eu tenho essa troca de movimento de algum astro, porque antes de mudar o movimento, ele estaciona, ele pausa. Então, pensando numa analogia com Mercúrio, é tipo eu fazer um pedido de algo e ele ficar parado lá no correio, entende? Então, às vezes, é óbvio que Mercúrio, Mercúrio, a Lua, né, traz muitas essas questões do dia a dia. Então, não é para você não fazer as coisas do dia a dia, mas às vezes questões muito impactantes, se você puder esperar, espere umas 24 horinhas, sabe? Então, como
Foi que horas mesmo? 4h30 que ele finalizou essa retrogradação. Então, se você puder esperar até amanhã, sabe? Mas coisas assim grandiosas, né? Tipo, ai, fechar um contrato, né? Comprar algo muito importante. Porque Mercúrio, gente, Mercúrio, ele dá um jeitinho, sabe? Ele tá sempre ali retrogradando, indo pra frente e tal. Ele sabe se virar, né? Ele faz ali os malabarismos. Mas, se puder, né? Espera um pouquinho, aguenta aí. E acho que é isso, então. E se puderem também aproveitem essa conjunção de Vênus com Júpiter, sabe? Façam algo que seja nutritivo, cuidador para você, né? Se tiver pessoas que você sente essa conexão também estar junto, pode ser muito bom. Enfim, é um momento bem próspero, bem expansivo. Então, se vocês estiverem acordadas ou um pouco antes também, porque já fica aplicando hoje o dia inteiro, já está aplicando esse aspecto, né? Enfim, é isso para o céu do dia de hoje. Se vocês quiserem fazer leitura de tarô, de astrologia comigo, tem mais informações no Instagram. Me acompanha então no Spotify, no YouTube, que tem o céu do dia todos os dias, também no canal de transmissão. Também posto no Twitter. E é isso, então, uma boa segunda para nós e até amanhã.